né? Aqui no Brasil, a introdução de bovinos se deu principalmente por Portugal, e essas raças que nós temos aqui adaptadas são raças de origem portuguesas. E nos Estados Unidos nós tivemos uma introdução de raças muito comuns na Inglaterra, afinal de contas, a colonização inglesa era se esperado, né? Bom, então eu tentei fazer aqui nessa aula nossa esse apanhado. Então, de pegar desde raças, né, dessas raças que não são mais utilizadas assim, ainda temos criadores, mas raças em menor número hoje, raças adaptadas, as raças que a gente mais utiliza, raças que estão em franco crescimento, né, raças que nós temos aqui que já são bem, bastante difundidas aí, não precisa nem falar de raças bastante difundidas, né, o Nelore é uma delas, né, então, eu falei um pouco assim desse universo, tá? Costuma ser uma aula um pouco cansativa, porque fica falando muita coisa aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque nós vamos ver uma quantidade grande de raças aqui, né? O Brasil utiliza uma quantidade grande de raças, né? Enquanto nos Estados Unidos lá, você vai ter lá, sei lá, 10 raças resolve tudo lá dos Estados Unidos. Eles não têm um hábito de utilizar tantas raças como aqui no país. Mas o brasileiro parece que ele ama a raça de bovino. Cada um quer puxar sardinha para sua raça. Então nós temos raça demais da conta aqui na área de corte, tá? De novo, não é uma palestra, é uma aula. Então toda hora que quiser interromper, pode interromper, tá certo? Então vamos lá que eu vou começar a apresentar aqui. Fiquem bastante à vontade, se quiserem fazer outras perguntas. As que eu souberem responder, eu vou responder. Vocês vão ver que tem raça para tudo quanto é jeito que vocês imaginarem aqui, tem, tá? Bom, então, nossa aulinha de hoje, a gente começa então, né, com raças de gado de corte. E aí, vamos lá. É, vamos só chamar um pouquinho aquela ideia da aula passada. Lembra da aula passada que a gente começou a falar um pouco sobre essas raças? Inclusive, eu tinha um slide parecido com esse. Eu comecei até a colocar aqui alguma das características que é interessante nessas raças. Eu depois esqueci de destacar nas outras, tá? Mas aqui tem, que, por exemplo, tem as raças europeias britânicas. O que que você vai ver de comum nessas raças, né? Além de ter porte médio, mas principalmente alta precocidade. É por isso que nós sempre estamos procurando raças europeias, principalmente as britânicas, né, as dalílias britânicas. Por quê? Porque elas são altas precocidades, as fêmeas sendo inseminadas em torno de 12 meses, né, a precocidade de acabamento também abate aos 18 meses, né, extremamente rápido, 1 ano e meio você já tem bovino sendo abatido, com alta qualidade de carcaça, que eu posso abater o Nelore com 18 meses. Mas você vai ver que né, acabamento de carcaça é muito ruim. Eu não posso demorar muito para bater, não, porque senão dá muita gordura subcutânea, e aí eu tenho a penalidade, né? O excesso de gordura também é penalizado, tá certo? Animais de alta prolificidade, professor, o que é alta prolificidade? Animais prolíficos, que têm a capacidade de deixarem filhos, né? Entram no cio muito rápido e pegam, né? Vamos falar assim, prenheza com facilidade. Isso é a palavra alta prolificidade. Então, tem excelente fertilidade. Todo mundo já sabe que essas raças são de qualidade excepcional de carne, de marmoreio, né? E são animais relativamente de tamanho médio, tá? Não são altos, mas são muito compridos. Então, o comprimento de carcaça é muito visível, né? Tá certo? Machos aí 800, 900 quilos, fêmeas 500, 600 quilos. Se a gente for pensar, levar isso aí para o Nelore não chega a isso, né? Nelore 700 quilos. Você tem até touro chegando a 1 tonelada aí, mas é touro de 4 anos, 5 anos, até um pouco mais, certo? Problema de partos distóxicos, nós falamos na última aula, chance maior de bezerro agarrar durante a parição, excesso de gordura na carcaça, por isso que eu tenho que abater ele aos 18 meses ou um pouco mais cedo, né? Mas com alto rendimento de carcaça aí, em torno de 52%, não são as raças com maiores rendimentos de carcaça, a gente vai ver que as europeias continentais tem com a europeia continental chegando a 60%, 70%, 80% de rendimento de carcaça. 80%, professor? 80%. Mas calma que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Normalmente, são raças de pelame vermelho e alto pelo grande, certo?
Aí, o professor Wallace me fez uma pergunta no último TC, que falou assim, mas é engraçado. Esses animais, né, porque a gente tem costume de falar que os animais são mais criados aqui no Rio, principalmente no sul do país, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, em alguns lugares no Paraná. Aí eu, como morando no Paraná, eu falei assim, mas lá no sul eu tenho calor igual aqui do Goiás. Sim, mas você tem estações muito mais definidas do que aqui, né? Lá no sul você pode ter, por exemplo, 4 estações, né? Você tem uma parte do frio. É diferente que no Goiás, que aqui no Goiás você tem frio aqui 2 semanas, 3 semanas, acabou, e um friozinho, né? Esses animais, eles têm uma tendência de cair o pelo durante o calor e depois, né, crescer um novo pelame durante o frio. São animais que precisam de frio, tá certo? Mesmo nas condições do Brasil, e lá também, em Londres, pensa que Londres também tem calor, que tem, né? Termômetro de Londres chega a 40 graus tranquilo no verão, mas não fica o ano inteiro no verão, igual aqui no resto do país, tá bom? Então, a primeira raça que vocês vão ver aí, Aberdeen Angus, né? A raça talvez hoje mais famosa no Brasil, né? Essa raça Angus. Então, a raça, lógico, de origem inglesa, né? Então, tem aquilo que eu falei com vocês, cor vermelha, alto pelame. Ah, professor, não estou vendo alto pelame aí. Lógico, o animal foi tosquiado, por isso que eu não está vendo alto pelame, tá certo? Alta qualidade de carne aí, né? Alto marmoreio, possui hoje uma marca própria, né? Franca expansão no Brasil, está extremamente crescente, lógico, utilizado como cruzamento industrial, né? As pessoas utilizando ele. O que é um cruzamento industrial? É o F1 com animais Nelore selecionados, tá certo? Então, faça a seleção do Nelore e depois que você tem ali animais de alta performance no Nelore, você cruza, né, fêmeas Nelore com machos da raça Birdie Angus, e aí você tem o cruzamento industrial. Com o intuito de quê? Aumentar a qualidade de carne, principalmente, e rendimento de carcaça. Tá bom? E aí, era conhecida, né? Até coloquei como é reconhecida, mas está perdendo um pouquinho, né, da graça aí para o Wagyu, né? Mas era conhecida como a carne de melhor qualidade, maior sabor do mundo, tá certo? Principalmente por isso, e também suculência, né? Por que eu digo que é uma marca? Hoje, então, a gente tem, ó, Brasília Angus Beef, né? Então, nós temos hoje uma marca. Já comi carne de Angus, né? Hoje é muito comum, não está tão difícil assim, não. Já fiz churrasco com colchão duro. E eu falar com você, assei colchão duro na churrasqueira aqui de casa de Angus, estava parecendo que eu estava comendo picanha marmorizada de Nelore, tá? Extremamente macia, carne derretendo, tá certo? É muito macia, cara. Eu aí que era um corte, considerado corte de segunda, né? Colchão duro é considerado um corte de segunda. Extremamente macio, tá? Duas pelagens, tem a Black Angus, né? Essa pelagem mais escura, e a pelagem vermelha, né? Que é a Red Angus, né? E aí, ele dá origem ao Brangus, que é o quê? É o 5/8 Angus, 3/8 Zebu, tá certo? Bom, seguindo aí, esse aí estranho, esquisitinho, parece um, sei lá o que que é isso, um, um rinoceronte, né? Esse é o Devon, né? Também é uma raça britânica, de novo, olha lá, raça de cor vermelha, pelame alto, portes não tão alto, mas comprimento de carcaça gigantesco, né? Esses animais possuem um comprimento de carcaça, talvez os que possuem maior comprimento de carcaça, eles não têm altura, mas a distância entre uma pata e outra é muito longa, né? É diferente se você for olhar aqui um gir, né? Um gir aqui é bem. Essa distância entre os traseiros e os dianteiros é pequena no gir, né? No Nelore, das raças britânicas, elas são extremamente compridos, né? Então, uma raça avermelhada também como a outra, muito usada no Brasil como cruzamento, né? Fazendo o cruzamento Blavon, até agora estão chamando como nova raça no Brasil, a Bravon. Eu vi aqui uma notícia de 2020, mas nós já temos esse Bravon já tem um tempo aqui, tá certo? Então, o Bravon, ele é o quê? Ele é um cruzamento do Devon com o Zebu, né? 5/8 Devon, 3/8 Zebu, tá? E também tem as mesmas qualidades do Angus, né? Conformação boa, alto rendimento de carcaça, boa marmorização, ótima conversão alimentar, tá certo?
Os bovinos originários aí da África, eles tiveram um ancestral muito comum, então por isso que eles têm muito, né, tem muita semelhança entre eles, tá certo? Esse, com essa carinha aí estranha, né, bem branquinha, é o Hereford. Muito comum da gente confundir o Hereford com o Sim Brasil, desculpa, o Cimental. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Cimental, é bem parecido, tá? O Hereford é um pouco mais baixo, a cor do Hereford é um pouco mais avermelhada, e o Hereford tem essa característica muito marcante da cara toda branca, enquanto o Sim Brasil parece que é só o chanfro, né? Então, de novo, pelagem vermelha, né? Alto comprimento de carcaça. Talvez depois do Angus, a raça mais utilizada no Brasil aqui, o taurino britânico mais utilizado é o Hereford. Nós temos feito muito cruzamento do Hereford com o Nelore, formando o Braford. Professor, mas por que não é, né, Nelford, fica Braford? É porque isso vem lá dos Estados Unidos, né? Essas raças que foram, esses cruzamentos de raças britânicas com os zebuínos, foram todos desenvolvidos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos foi desenvolvida a partir do Brahma. Então, por isso que chama Braford. Aqui no Brasil, você pode cruzar, por exemplo, o Hereford com o Guzerá, com o Tabapuã, com o Indo Brasil, com o Nelore, vai chamar o quê? Braford, tá bom? Daqui a pouco a gente fala deles também lá, tá? Então, é uma raça extremamente alta, de novo, docilidade, altos índices de fertilidade, alto rendimento de carcaça, né? Carcaças muito compridas, animais de baixo porte, né? Essa turma aqui que eu estou fazendo matéria, muitos deles estavam em Rio Verde, em 2019. Eu não lembro o que a gente foi fazer lá. Quem foi, hein? Foi o... Tá ali, me lembra aí, você foi, a Larissa também, quando a Bárbara mandou pra gente. Oi? Vocês lembram o que a gente foi fazer lá em Rio Verde? Era só uma dúvida só que a gente foi fazer. Foi, mas foi o que mesmo? Foi no que a gente foi? Foi aquela feira, Tecno Show, né? Tecno Show, exatamente. Tinha Braford lá. Tinha Braford, tinha Brancos e Braford, muito bem lembrado, Thalia, muito obrigado. Então tinha Braford lá. Hereford você não vai vir no Brasil? Jefferson, Oi. desculpa te atrapalhar. Como é que é esse negócio aí da raça? Você pode misturar outras e mesmo assim vai continuar com o nome de Braford? Exatamente, vou repetir então. O que acontece? Tanto a Braford quanto essas três aqui que a gente viu, vamos lá. Tanto a que cruza com Angus, né? Para fazer o Brangus. O Brangus é o 3/8, 5/8 Angus, 3/8 Zebu. O Brangus, tá certo? O Bravon, que é o 5/8 Devon, 3/8 Zebu. E o Braford, que é o 5/8 Hereford, 3/8 Zebu. Então, note que todos eles é um 5/8 de um taurino com 3/8 Zebu. Esses cruzamentos foi feito lá nos Estados Unidos, e lá eles usaram o Brahma como Zebu, né? Então, todas elas vêm com esse Bra aí de Brahma. No Brasil, a associação dessas raças não usou o Brahma, embora a gente tenha Brahma aqui também, mas não usou o Brahma. Usaram principalmente o Nelore. Alguns lugares usaram o Tabapuã, outros usaram o Buzerá, mas principalmente o Nelore. Mas continuou com o mesmo nome, né? Então, continuou como o Braford, continuou como o Bravon e o Brangus, tá certo? Mesmo que na porção do Zebu nós usamos o Nelore e não o Brahma, tá? Nesse caso, não usou o Brahma, mas usou o Nelore por causa, tipo, morfologia, vamos dizer assim? Não, porque nós temos mais Nelore abundante aqui no Brasil, né? Por isso. Ah, sim. Mas Então tem tem. gente que cruza com Brahma aqui, tá? Tem gente que cruza aqui no Brasil com Brahma. Então não Mas a tem, maioria dessa tipo. galera, a maioria da galera usa o Nelore. Entendi. Então, no caso, como pode ser qualquer, vamos dizer assim, qualquer raça zebu. Então, no caso, utiliza no Brasil mais o Nelore por causa que tem maior quantidade. Maior difusão, né? E também não é bem só maior quantidade, Joslane, é até interessante essa pergunta. É porque no Brasil também nós temos
maior, vamos falar assim, pressão de seleção genética em cima do Nelore. Então, por sim. isso. Entendi. Mais animais selecionados, mais melhorados, né? Entendi. Embora nós temos bastante Brahma aqui, mas não é nunca igual ao Nelore. E o Nelore Uhum. está um nível de seleção extremamente alto aqui no país, por isso. Sim, entendi, então. Aí, então, por mais que seja com o Nelore, continua no mesmo nome. Mesmo nome, o mesmo nome. Tá certo? O mesmo nome. Acho que a única raça que eu conheço que levou o nome do Nelore foi o Blonel. É a única que eu conheço. Professor. Pode falar. E a utilização do Nelore também tem alguma coisa a ver com a resistência ao clima que a gente tem aqui no Brasil ou não? Assim, poderia, porque, né, mas o Brahma também é resistente, né? Extremamente resistente. Da onde surge o Brahma? No sul dos Estados Unidos. Um clima muito parecido com o nosso, extremamente tropical, né? Extremamente tropical. Então, por isso. A diferença é que nós estamos aqui no Trópico de Capricórnio, né? Nós estamos entre os trópicos aqui, né? Aqui nós estamos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, lá eles estão entre o Equador e o Trópico de Câncer. Mas a acidência solar, né, no sul ali do Texas, ali, tanto é que eles falam que o Texas é muito semelhante a Minas Gerais, né? O clima do Texas é muito semelhante ao clima de Minas Gerais, né? Então, são animais e também muito semelhante ao Goiás, também, porque Minas e Goiás é a mesma coisa, assim, em termos de clima. Então, se você for pensar bem, por isso que lá eles usaram o Brahma, aqui o Nelore, mas a condição dá muito mais, né? Mais por causa da quantidade de Nelore que nós temos aqui. Ok? Pessoal, de novo, fiquem à vontade de parar e perguntar quando quiserem, tá? Muita vontade. Bom, e esse aí, bonitinho aí, Red Poll ou Red Pollard, né? Nós temos poucos animais Red Poll aqui no Brasil, né? E aí, o que acontece? Esse Red Poll, ou pode ser chamado como Red Poll ou Red Pollard, tá? Ele tem duas vertentes, ele tem, né, uma do gado Norfolk, que é os que têm presença de cornos, né? Tem mais aptidão para carne, e o outro é o Suffolk, que é o macho, né, com aptidão para leite, né? Dizem que esses animais foram que deram, né, origem à ancestralidade do Wagyu, tá? Do Wagyu, tá certo? O Wagyu vem da Ásia ali, mas são animais de origem desses Red Poll aí, ou Red Pollard, tá? São animais, então, considerados de dupla aptidão, as fêmeas podem chegar até 6 mil quilos de leite na lactação, a média entre 3 mil e 4 mil, tá? Estão menos presentes no Brasil hoje, principalmente com um animal extremamente, né, necessário a frio, né? Então ele não é muito resistente a calor. Olha aí, 1.472 animais, que foi registrado em 1987, foi quando teve um dos maiores registros. De lá para cá só caiu. Mas qual é a grande sacada do Red Poll? Bom, lá, né, principalmente lá na África, eles cruzaram o Red Poll com o zebuíno lá africano, né? Principalmente o Diama, né? E aí formaram o Senepol. Senepol leva o nome de Senepol, Pol de Red Pollard, ou Red Poll, e Sene, de Senegal, porque ele nasce lá, né, no país do Senegal, com o gado senegalês, que era o gado, o Ndiama, né? É bem difícil falar essa palavra, Ndiama. Então, por isso que ele é muito importante. No Brasil, pouca gente, né, hoje cria ele, mas é um excelente, né, um animal extremamente interessante com relação a cruzamentos, tá? De novo, um gado mais avermelhado, né, um preto próximo de vermelho aí. E, para terminar, o Shorton, né, já foi muito mais criado no Brasil, hoje nada. Vocês devem conhecer muito essa raça, porque o professor gosta de dar ela como exemplo quando vai dar aula de genética, porque tem aquela característica interessante da cor vermelha e cor branca regulada por dois genes, que são genes de ausência de dominância, né? Então, esse aí, por exemplo, um animal rosílio, quando você tem os dois, né, as duas cores ao mesmo tempo, né? Tanto produzindo pelo branco quanto produzindo pelo vermelho, tá certo? Com uma característica de ausência de dominância, né? Também, então, é um animal
né, de pelagem pode ser vermelhada, né? Já foi muito criado no Brasil, hoje nem tanto, mas esse cara, daqui a pouquinho a gente vai ver, ele está sendo muito utilizado aí, porque ele é um gado que no passado, em muitas raças, eles foram utilizados para formar. Então você vai ver que agora, por exemplo, nós temos uns animais aí com uma raça Bosmara, Bosmara que vem crescendo aqui no Brasil, né? Vocês vão ver que são, por exemplo, o composto Montana, e que o pessoal usa Shorta, né? É uma raça que teve uma fama muito maior antes do Aberdeenanus. O Aberdeenanus hoje é famosa, mas antes do Aberdeenanus, quem era famoso era o Shorten e o Hereford. O Hereford manteve a fama, mas o Shorten perdeu o lugar aí para o Angus, tá bom? Aí a gente entra nas raças continentais, tá certo? Então, raças continentais, o que a gente vai pensar quando eu falar em raças continentais agora? Né? Vocês vão pensar em animais grandes, aqui agora nós vamos trabalhar com bicho grande, tá certo? Não é bicho baixinho igual as raças britânicas, não. Agora é animal grande. Então, animal grande, alto peso de abate, conformação frigorífica, ela é excelente, só que ela é tardia, é um grande problema. Ela dá a gordura na carcaça, mas demora. O animal costuma demorar 36 meses para ficar pronto. Aí você compara um animal que fica 36 meses para ficar pronto com um animal, por exemplo, né, com um britânico que fica pronto em 18 meses, né, quase metade do tempo aí, né? É a metade do tempo, aliás, né? Então, excelente rendimento ao abate, tá? A gente vai ver que animais atingindo até 70%, 80% de rendimento de carcaça, tá certo? Mas isso aí tem um probleminha, tem uma coisinha a mais, por que que ele atinge, a gente vai falar. Pesos altamente elevados, machos 1.200, 1.300 quilos, raça quianina, 1.300 quilos os machos, gigante esse animal, certo? Fêmea 700, 800 quilos, olha para você ver, a fêmea pesando o mesmo peso de um macho, por exemplo, de raça britânica, né? Um macho aí, Angus, com o mesmo peso de uma fêmea dessa aí, né? Então, acabam sendo tardios para maturidade sexual, para acabamento de carcaça, tem maior custo de mantença, porque é um animal muito grande, tem um maior custo de mantença. É o caso, por exemplo, da vaca holandesa, né? Nós estamos falando aqui de gato de corte, mas a vaca holandesa, qual é o grande problema dela? Custo de mantença, come demais da conta. Né? É grande, produz muito, mas come bastante também. Você gasta com comida. É o problema desses animais, né? E extremamente sensíveis ao clima tropical. Se as britânicas são sensíveis, esses caras são mais ainda, tá certo? Porque eles estão muito mais lá vamos falar assim, na região mais fria do que as raças britânicas, tá? Então, a primeira que a gente vai ver, né, o gado conhecido como gado azul da Bélgica, ou Belgian Blue, né? Então, é uma raça belga, né? Ele tem o gene da miostatina dupla, por isso que ele atinge rendimento superior a 70% de carne na carcaça. O que é esse gene da miostatina dupla, professor? É um gene que faz com que o indivíduo deposite a mesma quantidade de músculo 2 vezes. Ele dobra a quantidade de músculo dele. Né? Ao dobrar essa quantidade de músculo, o rendimento de carcaça aumenta muito, tá certo? Não é um animal muito grande, é um animal relativamente baixo, do tamanho aí por exemplo, de um Angus, tá? Não é grande, não, mas tem pesos consideráveis aí, né? Animal extremamente grande, né? Em termos de peso. Certo? Professor, me escuta. Pois não? Deixa eu te falar, e o marmoreio da carne dele, já que ele produz o dobro de músculo, como fica? Então, ele possui alto marmoreio, acredita? Não igual ao Wagyu e ao Angus, mas possui um excelente marmoreio. Tá? Uma vez eu vi um videozinho, pena que ele é em inglês, agora eu não vou saber mais, mas eu acho que se eu não estou enganado, você digita no YouTube depois, Super Cows, né? Eles fizeram um documentário com o Belgian Blue, né? E aí esse cara, ele faz um documentário, ele mostra os touros, né? E depois ele pega, né? Aí eles mostram assim, lógico que eles não mostram o abate de um daqueles animais, mas mostra depois esse animal no frigorífico
E aí eles retiram lá na hora, né, um bife, um bifão lá bem grande, e assa ele na hora para mostrar, né? Então, na hora que eles retiram o bife, dá para você ver bastante marmoreio, é um marmoreio gigantesco. Aí até no videozinho, embora tá em inglês, mas dá para você entender que ele fala que é um animal, que é uma carne que é bom para você comer ela quente. Porque quando ela esfria, ela fica com certo gosto de gordura, que não é tão gostoso, né? A gordura é gostosa quando tá com gosto quente. Porque esfria a gordura fica com gosto ruim. Pelo menos eu sinto isso, mas a maioria das pessoas sente. Então ele tem ele fala isso, né? Assim, pela alta quantidade de gordura, é bom comer mais quentinho a carne, tá certo? Mas beleza, é uma carne extremamente marmorizada. E ela tem uma característica também, tá ali, de alta área de olho de lombo, né? Então, um olho de lombo, né, uma área de olho de lombo muito grande, né, de aol muito grande. Porque, lógico que vai ter a área de olho de lombo grande, porque esse animal tem o dobro aí de musculatura. E note aí que eles têm esse músculo romboide extremamente avantajado, gigantesco músculo romboide, né? O animal também aqui está valorizado, tá, galera? O que eles fazem aqui? Eles percebem aqui que vocês vão ver, ó. Tá vendo que aqui tem pelo? Aqui nessa região tem pelo, aqui não. Aí eles dão umas valorizadas, eles ficam fazendo umas tosquias, deixando algumas partes com pelo, outras partes sem pelo, para o animal ainda parecer maior, tá? Esse é um outro, é o Blonde d'Aquitaine, tá certo? O Blonde d'Aquitaine, que é uma raça francesa, enquanto, ó, o Belgian Blue é da belga, o Blonde d'Aquitaine é uma raça francesa. Tem esses dois gados a mesma origem, tá certo? Por isso que eles possuem também o gene da miostatina dupla no Blonde d'Aquitaine, né? Não chega ao rendimento da carcaça igual ao Belgian Blue, mas aí, ó, carcaça atingindo 60%, 65% aí de rendimento de carcaça, tá? O Belgian Blue tem registro de até 80% de rendimento de carcaça, tá certo? Qual é a dificuldade tanto do Belgian Blue quanto do Blonde d'Aquitaine? Animais tardios, demora, né? Eles demoram a crescer. Aí você tem que ter aquela história, né? Vale a pena ter um animal desse, né? Esperar ele crescer, né? Então, quando antes no Brasil não pagava-se por qualidade de carne, essas raças quase não tiveram muita participação no mercado nacional. Agora que se paga por qualidade de carne, a gente já tem quase uma década que está se pagando por qualidade de carne, essas raças começaram a aumentar, sendo mais difundidas no país, tá certo? Varia um pouco do Belgian. O Belgian, né, tem cores ali mais próximas do preto, do branco, do azul, azulado, né? O blonde, ele é da cor trigo, nessa cor aí, mais trigo aí, tá certo? Mas também alta conversão alimentar, musculosidade, né? Pouca gordura na carcaça. Quando eu falo pouca gordura, de cobertura, né? Mas tem alto marmoreio, tá bom? No Brasil, é usado para formar o Blonel. Blonel é os 5/8, Nelore 3/8, Blonde d'Aquitaine. Ah, professor, por que nos outros lá não é ao contrário, 5/8 Blonde? Porque aí ele não aguenta, tá certo? Ele não aguenta o calor, tá? Por isso que tem que ser ao contrário, 5/8 Nelore, 3/8 Blonde, tá? Charolês, gado grande, extremamente grande, alto, pesado, gado francês, machos atingindo acima de 1 quilo, uma tonelada e 250, né, quilos aí. Tem a característica de ser do pelo branco, então é muito característico. Você vê um charolês, dificilmente você vai confundir ele com outro, né, porque ele é um gado lanoso, porque é na região muito fria da França, e também muito, muito grande, e essa cor branca, um animal branco, né? Ele não tem pele pigmentada, por isso não dá para trazer para o Brasil, mas aqui ele é extremamente importante, por quê? Porque ele é usado no cruzamento, né, com o zebu, formando o canchim. O canchim é um 5/8 charolês, 3/8 zebu, tá certo? O que mais? Vamos passar, né? Porque senão a gente não perde muito aqui o tempo. Essa raça, gigante também, Chianina, raça italiana, extremamente grande, dá para você ver aí, ó, esses animais, eles atingem de cernelho 1,80 m, tá certo?
Então, é para você ver, de cerneira, quem tem dúvida do que é uma cerneira, esse ponto aqui, né? Esses animais atingem aqui de cerneira acima de 1,80 m, então são animais extremamente altos, né? 1.300 quilos, é uma das raças maiores do mundo, acho que perde só com uma outra raça, que nós não criamos aqui no Brasil, por isso que eu nem pus, mas é pouquinho que ela perde, de tamanho, né? E de peso também, tá certo? Possui uma precocidade com relação ao peso de abate, atinge o peso de abate muito rápido. Mas, quando ela atinge o peso de abate, ainda não tem muito acabamento de carcaça, então acaba sendo penalizado. Esses animais, para atingir peso de carcaça, aliás, peso de abate com acabamento de carcaça, leva mais de 30 meses, então acaba sendo muito demorado. No Brasil, tem-se um leve cruzamento de quianina com Nelore, mas muito pouco criado aqui no Brasil esse cruzamento, e a própria raça também é muito pouco criada aqui no Brasil também, alguns exemplares, tá? Gelb. O Gelb já é o gado de origem alemã, certo? É um animal de dupla aptidão, né? No caso aí, carne e leite. Ah, professor, mas dupla aptidão sempre é carne e leite. Não, senhor. Eu tenho, por exemplo, eu posso te falar que no Brasil nós temos algumas raças que são de dupla aptidão que vêm para trabalho e carne, tá? Então, nem sempre dupla aptidão é carne e leite, tá? Muito famoso para engorda e confinamento, né? Aqui no Brasil, poucas unidades, muito poucas unidades, animais atingindo pesos exatamente, né, muito grandes também, animais de porte alto, então Guelph, Chianina, né, essas raças são muito grandes, né, os charolês são raças muito grandes, e por serem muito grandes, muito tardias. No Brasil, o pessoal tem feito dois tipos de cruzamento, um é cruzando o Guelph com a girolando, com o intuito de fazer animal de dupla aptidão, né, ou seja, machos para corte e fêmeas para produção de leite, né? Consegue aí com girolanda atingir 6.000 quilos de leite tranquilamente, tá certo? Então, fica bom. E com a grande vantagem que às vezes o girolando não dá macho bom para abate, aí o Guelph dá machos bons para abate, esse cruzamento. Aí quando cruza assim, Guelph com girolanda é meio sangue o animal sai meio sangue Guelph, meio sangue girolando, tá? Agora, pode ser também que cruze Guelph com Nelore. Aí o intuito é tentar melhorar um pouco o rendimento de carcaça do Nelore. Acaba sendo tardio também, porque o Nelore é um pouco tardio, né? Então fica o Guelph e o Nelore tardio, né? Então o ideal é cruzar o Guelph com o Nelore, mas com algumas linhagens de Nelore mais precoces aí. Nós temos linhagem de Nelore precoce aqui já no país. Aí fica bom, porque esse animal cresce bastante e você vai ter um animal um pouco mais precoce, tá? Limousin. Limousin é uma raça que já foi muito famosa no Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul. Hoje já não está tão mais não, tá, pessoal? Limousin, então, é uma raça de origem francesa, também é um animal de alto tamanho, né? Essas raças continentais são todas grandes, né? Eu havia falado isso. Essa, sim, é uma raça grande de alta precocidade, você consegue abater animais aí com 15 meses, né? Principalmente com peso bom de abate, já com certo acabamento de carcaça, né? O problema é que são animais, assim, de certa forma, um pouco exigentes, né? Com relação, principalmente, à temperatura, tá? Rendimento de carcaça ideal, 65% ou mais, né? Pra você ter ideia, o Nelore tem rendimento de carcaça de 48%. Né? Então, você tem um animal aí extremamente alto em termos de rendimento de carcaça, né? Mas animais, de novo, de portes muito alto, e uma grande marca dessa raça, né, é parto, né, facilidade de parto muito boa nessa raça, né, coisa interessante, porque normalmente taurinos têm um problema de partos aí, tá? Marchigiana, essa também é uma outra raça italiana grande, principalmente das regiões mais montanhosas, então clima mais frio. No Brasil, muito pouco criada, mais para o sul, né? Alguns animais você vê também no Sudeste e Centro-Oeste, mas aqui está diminuindo bastante, tá certo? Por ser uma raça um pouco mais, necessita um pouco mais de frio, tá? Bezerro nasce grande, 42 quilos. Qual que é mais ou menos a média de peso de um Nelore? 26 quilos, 27 quilos, né? Esse animal nasce com 42 quilos, os bezerros, né? Então, também é um animal que, de certa forma, possui, né,
alguma rusticidade aí, mas é muito pouco, tá? Não é muito pouco usada aqui no Brasil também. Pardo suíço é uma raça de dupla aptidão, muito famosa, né, na produção de leite, né? É uma raça muito antiga, uma das primeiras raças surgidas aí, né, de bovinos. É uma raça que é originária lá na Suíça, ela é criada para dupla aptidão, né? Aqui no Brasil, nós tivemos alguns animais pardo suíço aqui para dupla aptidão, mas hoje, praticamente no Brasil, o pardo suíço entra como leite, né? Uma opção como leite. É uma raça até interessante, porque se você for pensar bem, é uma raça que as fêmeas têm uma produção de leite média, né? Produção de leite aí bem um pouco mais abaixo, vamos falar assim, do que por exemplo, a Gir, né? A Gir Leite, mas com os machos bons para corte. Então, é uma raça que, às vezes, aqui no Brasil já se utilizou muito. Hoje não está sendo muito utilizada, não, tá? Está bem diminuído, assim, já foi mais utilizado. Mas tem uma vertente aí, talvez, que está o pessoal fazendo cruzamento dela com o Nelore. Não sei o que está dando, não sei se está prestando, tá certo? Mas já tem uma galerinha fazendo esse cruzamento aí com o Nelore. Tá todo mundo cruzando um monte de bicho com o Nelore, a gente não sabe nem o que está dando, né? Muita gente aí faz esses cruzamentos e não tem muita gente acaba perdendo o controle, sabe? O próprio Deus é o Planel, né? Há uns 5, 6 anos atrás, apareceu um camarada aqui, estou cruzando Blonde, Aquitane com Nelore, esse negócio vai dar, é a última raça reconhecida pelo Ministério da Agricultura, vai ser uma raça muito famosa, estou esperando ela virar famosa até hoje, tá certo? Tem 5 anos aí. Então, não sei, de repente, no futuro, pode ser que sim. Piemontês. Piemontês, uma raça de origem italiana, é a terceira raça que possui gene de dupla aptidão, agora eu posso falar. Então, são 3 raças que possuem gene de dupla aptidão aí, desculpa, dupla aptidão não, gente, gene da musculatura dupla, que é Blonde Aquitane, né, o Belgian Blue e a Piemontese. Essas 3 raças, só que cada uma vem de um lado, né, a Belgian Blue da Bélgica, a Blonde Aquitane da França e a Piemontese da Itália, né, são esses 3 gados aí que têm esse gene da musculatura dupla, com a grande vantagem de atingir, então, rendimento de carcaça altamente grande. Nós temos alguns animais aqui no Brasil cruzados, né, com piemontês, principalmente zebuíno com piemontês, né, mas é muito pouco ainda, é uma raça muito pouco criada aqui no Brasil, tá certo? Os maiores exemplares são mesmo lá na Itália. Cimental, muito parecido com o Hereford, né? Mas lembra que eu falei para vocês que o Hereford ele tem a cara toda branca, né? O Hereford, isso aqui tudo é branco. O olho é branco, as orelhas são brancas, enquanto o cimental ele vem com essa faixa branca aí, ó, no chanfro aqui, descendo aqui, né, na marrafa, tá certo? É um animal de origem suína, desculpa, de origem suíça, raça de dupla aptidão também, carne e leite, né? No Brasil chegou aqui no século XIX, no início do século XIX, né, principalmente em São Paulo, que eram regiões muito mais frias, mas foi muito importante para formar o Sim Brasil. E o Sim Brasil, ele é só um cruzamento simples entre o cimental e aí, no caso, o Nelore aqui, né? Então, o Sim Brasil é uma raça tipicamente brasileira, originária do cimental, tá certo? Uma raça de cruzamento brasileiro originária do cimental, tá? No Brasil, hoje, muito poucos animais, 1.436 animais, de 2013 até aqui, tá? Então, você vê pouquíssimos animais aí, tá? Esse é o Wagyu, né? O famoso Wagyu, ou Wagyu, como vocês queiram chamar, né? O Wagyu, ou Wagyu, ele vem, né? Um gado japonês, mas ele não tem origem japonesa, ele é de origem asiática, né? Gados que vieram principalmente de origem taurinas ali, né? Ali da Inglaterra principalmente, e entraram pela Ásia e vieram
pela Coreia, né? Chegaram até a Coreia. Da Coreia ele foi para o Japão. No Japão, esse animal ele foi selecionado para trabalhar, para trabalho principalmente, para trabalho nas plantações de arroz lá no Japão, né? E ele tem duas vertentes, né? O Black Wagyu, que se desenvolveu nessa região de São Totori, lá Itajima, né? Ele costuma ser um pouco menor, menos musculoso, mas é o que tem maior qualidade de carne, principalmente maior marmoreio de carne, né? E você tem o outro, que é o Wagyu vermelho, que é o Coach, que se chama, né? O Coach, né? Que aí ele é um pouco da origem do cimental, essa é a influência do cimental que a gente acabou de ver, tá certo? Então, são dessas duas raças, né? Então, são raças que vieram para o Japão, foram cruzadas lá, mas com o intuito de trabalho, né? Qual é a grande vantagem desses animais, né? Naturalmente, não se sabe por que esses animais acabaram tendo uma maior qualidade de carne, principalmente de marmoreio, né? Não se sabe assim o que aconteceu, ou não se sabe, ou de repente eles não querem falar, né? Como o Wagyu foi selecionado para esse marmoreio, uma vez que ele é muito utilizado para trabalho, né? Fato é que, mesmo que você tenha raças de alto marmoreio, e isso aqui, ó, galera, acredite, isso aqui é um contrafilé de alto marmoreio. Você ainda consegue animais, olha para você ver, com a quantidade exagerada de marmorização e com sabor excepcional, né? Vocês devem ter visto aí a polêmica aí do fim de semana, 2 fins de semana, que o presidente comeu uma carne dessa de Wagyu, né? E o quilo da carne era de 1.799, né? O quilo da carne, né, do Wagyu, certo? É lógico que hoje é considerada a raça mais saborosa de carne do mundo, né? Mas eu vou te falar, nunca comi, mas quem já comeu diz que não perde tanto o Angus, não, tá? Não tem tanta assim diferença do Angus, não, ok? Até mesmo porque esses animais têm origem nos mesmos ancestrais comuns lá dos bovinos de origem britânica, né? Bom, e aí a gente entra nas raças europeias adaptadas. Então, são raças que vieram, né, são raças de origem europeia e que foram trazidas durante a colonização, aí aqui elas ficaram à deriva, né, sendo criadas aqui e sofrer seleção natural, né? Qual é a grande vantagem delas? Possuem boa adaptabilidade aos climas quentes, né? Normalmente são animais de baixo peso, fêmeas 350, 400 quilos, macho atingindo no máximo 600, 700 quilos, mas são animais que têm boa maciez de carne, acredite se puder, maciez de carne delas é muito boa e boa fertilidade. E a gente não dá muita bola para esses animais, eles são bons, tá? Eles são muito bons. Dentre eles, o caracu. Caracu é uma raça tipicamente brasileira e boa, né? Veio aqui no período colonial, né? É uma raça hoje considerada de dupla aptidão, produção de leite, produção de carne, tá certo? Está ficando famosa agora, nos últimos tempos, muita gente tentando aumentar, né, a porção do gado caracu, né, principalmente em cruzamentos com outras raças aqui do Brasil, com o Nelore, por exemplo, principalmente porque ele tem boa adaptação, né? Então são raças extremamente adaptadas ao Brasil, né? Ou muitas vezes usando o caracu como uma raça taurina, que aí pega a adaptação já do caracu com uma qualidade que ele já tem uma qualidade de carne boa, com outro taurino que também tem uma qualidade boa, e aí fazendo esses cruzamentos aqui no país. Tem gente ganhando dinheiro com isso, tá? Porque esses caras, a grande vantagem deles é essa resistência ao calor. E foi uma resistência criada aqui, né? Foi uma resistência desenvolvida aqui. Porque esses animais são de origem portuguesa, né? De regiões frias. Mas quando veio aqui para o Brasil, acabaram sofrendo seleção natural aí. Quem aguentou, ficou bem aqui, tá? Então, tem bons aprumos, casco é muito bom, né? Umbigo curto, que é interessante por causa das nossas pastagens mais altas, né? Adaptada, talvez, à nossa alimentação dos nossos gramíneos aqui, que são de baixa qualidade, tá certo? Facilidade de parto, então são raças interessantes.
Igual ao caracu, hoje também nós temos o curraleiro, que é esse pé duro. Esse pé duro aí que a gente vê na rua aí todo dia. Só que tem a galera que está pegando o pé duro e está fazendo genética, está fazendo seleção desses animais, atingindo touros desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Então, isso é um touro pé duro já sofrendo seleção, né? Embora são animais de baixo porte, mas é para você ver, você consegue animais taurinos excelentemente, vamos falar assim, né, adaptados e com uma condição muito boa. A ideia desse pessoal não é tentar fazer com que esses animais tenham uma maior difusão, mas usar eles em possíveis cruzamentos no futuro, né? Foi assim que o Wagyu foi lançado e deu certo, e aí a galera agora despertou isso aqui no Brasil, tá certo? Então, alta rusticidade, dupla aptidão, mas a produção de leite é muito baixa, tá? 1.800 quilos de leite, 2.000 quilos de leite no máximo, né, por lactação, então é muito pouco, mas são animais extremamente adaptados e com a grande, de novo, com a grande vantagem de ser um taurino, que normalmente tem uma qualidade de carne melhor do que zebuínos, tá? Outro, esse é mais criado lá no sul, é o franqueiro, né, lá no Rio Grande do Sul, está em franca extinção aqui no Brasil, em torno de 500 animais, mas tem uma grande vantagem, possui alta imunidade, né? Você praticamente não vacina esse animal para nada, a não ser para, né, aftosa, né, brucelose, que é obrigatório aí, tirando isso, não, o animal não adoece, né? Alta adaptação do Brasil, alta rusticidade, né? E também de origem portuguesa. E ele, junto com o caracu, o franqueiro, né, o curraleiro e esse aí que a gente vai ver, o junqueiro, essas 4 raças têm a mesma vertente, foram oriundos do mesmo gado que chegou aqui. Como cada um foi para uma região, e aqui está errado, tá, galera? Raça criada no Rio Grande do Sul, deixa eu até consertar aqui, porque não é criada no Rio Grande do Sul, é criada no Mato Grosso, tá? Mato Grosso, desculpa. Então, essas raças, elas acabaram indo cada um para um lado. Aqui no Brasil, são todas oriundas do mesmo lugar e todas têm a mesma condição, né, a mesma capacidade, né, de alta rusticidade, né? O junqueiro, ele é considerado de tripla aptidão, porque além de carne e leite, também para trabalho aqui no Brasil. Por fim, pantaneiro ou tucura, né? É um animal que tem uma grande capacidade de resistência à água, né? Casco com resistência à água, isso é muito importante lá no Pantanal, né? Porque as pastagens ficam alagadas por um certo tempo, o Nelore tem que sair, né? Não aguenta sair, porque por isso que tem aquelas comitivas, né? O Nelore precisa de ir para as regiões mais altas, o pantaneiro, o tucura, não, o tucura fica lá, entendeu? Então, o tucura fica lá e vai comer grama debaixo da água quase, entendeu? É um animal extremamente resistente à alta umidade, resistente a cascos com alta umidade. Mas no Brasil existe uma pouco de uma extinção aí, né? 500 indivíduos aí em torno, né? Mais ou menos no país, né? Extremamente baixo. Algumas universidades estão tentando fazer com que esse animal tenha uma melhor resposta à seleção e também tentar ver se aumente o número desses animais, porque eles são extremamente importantes. Gente, mas que saco, peraí, deixa eu só fechar minha... Toda hora um ligo, enchendo o saco. E aí, esses animais, eles têm uma grande vantagem de poder serem usados como banco de germoplasma, né? O que é um banco de germoplasma? São animais que têm alguns genes de interesse, como esses genes aí de adaptação, de resistência a casco, que eles podem ser usados depois como para cruzamento. Então, por isso que é importante manter essas raças. E aí, galera, a gente termina com essas galerinhas que a gente falou aqui, a gente entra nas raças taurinas africanas, né? Que nós temos aqui 3 representantes aqui no Brasil que têm sido muito utilizados. Qual é a grande sacada das raças taurinas africanas? É taurino, então se é taurino, tem, né, a maioria deles tem alto rendimento de carcaça e boa qualidade de carne, né? Esses animais normalmente são de cor vermelha, bom marmoreio, né? E animais de alta adaptação, tá certo? Por ser africano. É mais ou menos o que aconteceu com essas raças que eu acabei de falar aqui agora, né? Com o tucura, o junqueiro, o franqueiro, o curraleiro e
o caracu, né, que vieram para o Brasil e sofreram essa adaptação aqui, esses animais, eles não foram para a África, eles estão em origem na África, mas eles ficaram na África e acabaram tendo uma alta seleção natural lá, tá? Então, a primeira delas, a bonsmara, né? Então, é um animal de origem sul-africana, né, da África do Sul, né, é extremamente adaptado ao trópico, alta rusticidade, né? E ele tem uma grande vantagem por ser originário de raça 100% taurina, mas criada em clima tropical, clima igual ao nosso, com baixa qualidade de forragem, né, com altas, vamos falar assim, altas infestações de endo e ectoparasita, e é um animal que vai bem lá, um taurino que vai muito bem lá, né? O bonsmara, ele foi originário do africana, que é um bovino utilizado muito lá na África. Aqui nós não temos o africana, né? O shorton, lembra que eu falei com vocês que o shorton no passado era muito famoso? Então, o shorton entrando nesse cruzamento aí. E o Hereford, né? Então, na verdade, o que eles fazem é o seguinte, eles cruzam o shorton com o Hereford e depois eles cruzam esse meio sangue shorton Hereford com o africana lá, né? Certo? Então, ele não possui sangue zebuíno, mas é um animal que tem um desempenho de zebuíno nos trópicos, tá? Por isso é interessante. Está crescendo no Brasil, viu, galera? Uma das raças que o pessoal tem apostado aí. Bonsmara. O outro é esse aí, ó, Boran. O Boran, aí sim, é uma raça zebuína da África. Lembra que na África eu tenho tanto raças zebuínas, né, de origem zebuína, quanto de origem taurina, né? Lá é uma confluência das duas vertentes aí, tá certo? É um gado que tem dupla nacionalidade, nesse caso, ele é originário tanto do Quênia quanto da Etiópia, né? Possui alta resistência ao calor, alta resistência aos parasitas. No Brasil já está começando a chegar alguns animais desse aqui, tá certo? E uma grande coisa que esse animal tem, que de repente nós não temos aqui em algumas raças, que é suportar a escassez de água e a má qualidade da alimentação. Então, é um animal que é muito ideal, principalmente para o Nordeste, né? Você pode usar ele no Nordeste, então, né? Tem alta docilidade, né? Animal extremamente dócil, e algumas características, como habilidade materna, a longevidade, que a gente chama também de steability, tá? Quando você vê essa palavra steability aí, ó, significa longevidade, animais que ficam muito tempo no sistema de produção, tá? Alta qualidade de carcaça, tá certo? Mas é um zebuíno, então é um animal também que nós temos aqui, de certa forma, um dever social de tentar levar produção de gado para o Nordeste, né? Então, é uma raça que daria muito certo para lá. A gente vai ver que são duas raças que dão muito certo para lá, a Boran e a Sindhi, né? A Sindhi já foi usada no Nordeste. Por fim, a última raça que a gente vai ver é a Senepol. Ó, galera, Senepol, vocês que vão formar agora, comece a apostar nessa raça. Raça que está crescendo demais no Brasil, tá? Principalmente aqui no Goiás, no Triângulo Mineiro e no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse animal vem crescendo de forma gigantesca. A Embrapa tem estimulado a criação desses animais aqui no país, tá certo? É um animal de origem senegalesa, né? Um cruzamento do Red Bull com Dama, né? É muito resistente a calor, inseto e parasita. Nós temos criadores de Senepol aqui em Morrinhos, por exemplo. Nós temos, né? O pai da Maria Eduarda mesmo é um criador de Senepol, né? Maria Eduarda Tosta, né? Ele é um criador de Senepol. É uma raça nova, 1940, é muito novo. Se você for ver que as raças de corte aí que a gente utiliza são todas muito antes de 1800 que foram desenvolvidas. Então, é uma raça muito nova, né? Desenvolvida em 1940. E um rendimento de carcaça bom, 54% aí. Com a grande vantagem de ser, né, originário de duas raças taurinas, o Dama e o Red Bull, né? Então, são duas raças taurinas e por isso que esse animal está vindo muito bem aqui, tá? Então, apostem no Senepol, tá? E aí, galera, a gente entra na penúltimo grupo,
que é das raças indianas ou zebuínas, tá? No caso das raças indianas e zebuínas, primeiro a gente vai ver que parece que é tudo ruim, né? Olha lá. Índices produtivos muito baixos, porte pequeno, mais tardio, menos massa muscular, carne mais dura, mas aí vem as grandes vantagens dos zebuínos, né? Tolera o calor, tolera a umidade, tolera endo e ectoparasita, tolera relevo acidental, tolera forragem de baixo teor nutricional. É o que a gente tem mais aqui no Brasil, né? Então, quando você vê assim, você vai assim, não, gente, que merda, né? Zebuíno só tem trem ruim. Mas esses caras, eles atingem uma capacidade de tolerância que os outros lá que a gente viu não atingem, né? De repente, agora está vindo o Cenepol aí, que está, né, tendo uma característica muito boa, mas esses caras, eles têm essa grande vantagem. Eles são raças que a gente está cansado de ver, né? Brahma, o Brahma, ele é um animal que foi feito cruzamento de Nelore, de Guzerá e do Gir, lá nos Estados Unidos, até se apurar e chegar nessa raça. Qual é a grande diferença dele em relação ao Nelore? Vocês vão ver que o Nelore é muito pernalta, né? O Nelore ele tem a perna muito comprida, às vezes, né? Inclusive, já foi até no passado, na década de 80, o pessoal começou a fazer seleção para diminuir a perna do Nelore, porque ele era um animal muito alto, né? Ficava muito pernalta. O Brahma, ele é um animal de perna curta. Vamos ver que animais bem mais curtos aqui, né? Outra coisa que ele tem também é essa precocidade, que é esse comprimento aqui, ó, né, do cernelho até o ventre do animal, ele acaba sendo maior. E o Nelore e o Brahma também, ele é um pouco mais curto do que o Nelore, tá certo? Normalmente a pelagem um pouco mais clara, bem mais branquinha e moxo, né? Grande característica dele de ser moxo, né? Enquanto o Nelore agora que a gente está tendo o Nelore moxo, mas antes ele era bem mais chifrudo, tá bom? Nos Estados Unidos é uma raça extremamente famosa, muito famosa, foi desenvolvida por lá e utilizada em cruzamentos, igual a gente viu ali, né? Principalmente para formar alguns cruzamentos interessantes aí, tá certo? Esse aí, ó, Cangaiã. A gente falou na última aula, acho que muitos de vocês não tinham ouvido falar. É uma raça que eles chamam de antilopogínea. O que é isso, professor? Tem muita característica do antílope, né? O antílope também é um ruminante, né? Então, uma raça muito, numa vertente aí dos bovinos, os antílopes, eles têm origens iguais, tá? Da mesma origem, né? É uma raça indiana, lá na Índia, muito utilizada em transporte, né? Principalmente transporte leve, é um animal que não cresce muito, inclusive fica muito pequeno, né? Mas é um animal com muito boa resistência, né? Alta resistência. Chegou no Brasil desde 1962, foi um touro com uma vaca que chegou aqui, um em 62, o outro em 63, né? E agora nós temos alguns indivíduos aqui que são criados aqui, que é né, nessa raça da Cangaiã, mas ainda muito pouco, tá? Extremamente pouco, mas nós temos. Essa aí, uma das raças mais difundidas de zebuínos no país, o Gir, né? Ele empresta lá para o Brahma essa pata mais curta. Pode olhar para vocês verem que o Brahma, ele tem a conformação do Gir, ó. Só não tem a cabeça do Gir, mas a conformação do Brahma é todinha de Gir, né? Com a cor branca aí, né? O Gir já foi criado como corte e trabalho aqui no país. Hoje é mais o Gir leiteiro. É difícil ver Gir corte. Quem já viajou comigo e ficou andando comigo lá na Zebu, eu mostrei para alguns alunos uma fazenda que tinha levado Gir corte. Você vê que é um animal completamente diferente do Gir leite, né? O Gir leite, as vacas são mais descarnadas, né? Elas começam a perder carne na carcaça, fica com a parte onde a ossatura mais apresentável, enquanto o corte, as vacas são muito diferentes, né? Então, é a diferença visível. Você consegue ver no animal a diferença do Gir para corte e o Gir para leite, né? Então, hoje, cada vez mais difícil achar Gir corte, né? Mas você vai ver Gir leite mesmo, tá certo? E, de certa forma, alguns, né, chamam esse animal aí de dupla aptidão. Eu sou fã dessa raça,
tá certo? É uma raça fantástica. Eu acho os animais extremamente bonitos, e além de bonito, muito bons, porque tem muita resistência. É um animal muito mais dócil do que o Nelore, né? Extremamente mais dócil do que o Nelore, e com alta produção também de leite hoje, então muito mais interessante, né? Aí o Guzerá, a raça de zebuína de porte alto, animais muito grandes, né? Tem esse cinza aí muito azulado, que é bem característico, você consegue entender, né, que é um Guzerá. É uma raça tipicamente possui chifre, chifre grande, assim como o Cangaiã. Então, o Cangaiã e o Guzerá são as raças mais chifrudas dos zebuínos, né? Eu sei que eu estou falando chifre errado, certo seria corpo, né? Mas vamos deixar assim, tá certo? Muito presente, principalmente Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Goiás, né? E por ter alta resistência a alguns animais parecendo no Nordeste, né? Foi selecionado no passado para carne, ainda tem essa vertente carne como o Gi, só que quando o pessoal foi lá para a Índia, algumas expedições, e viram que ele era usado para tirar leite lá na Índia, começou-se a vertente de leite aqui no Brasil e vem ganhando espaço. Então, o Buzerá aqui no Brasil hoje, você vai ter muito mais animais produção né, especializados na produção de leite do que na produção de carne, tá bom? E aí, é uma raça tipicamente brasileira, tá errada essa bandeirinha aí, tá? Tem que trocar. Não é indiana, é brasileira, a Hindu Brasil. Foi uma raça desenvolvida aqui em São Paulo. A ideia era formar animais com maior pele, né, maior tamanho de pele, porque pensava-se que isso teria, os animais poderiam trocar mais calor facilmente com o meio, então seriam mais resistentes. Você vê esse animal lá, quando a gente vai lá na Exposebu, você vê esse animal, é pele mesmo, o animal parece, como é que chama aquele cachorro? Shar-Pei, né? Que tem muita pele, então o do Brasil parece um Shar-Pei, né? Animal de pele muito grande, às vezes a pele fica até enrugada no animal aqui, porque foi feita seleção para aumento de pele, tá? Orelhas muito grandes, essa orelha grande é característica do Hindu Brasil, a ideia é que o animal tivesse orelhas grandes também para facilitar a troca de calor, mas no fim das contas foi uma burrice, porque esse animal ele tem a mesma resistência do Nelore, né? Esse aumento de pele aí não conferiu a ele nada mais do que só ficou com mais pele, tá bom? Então, dá para fazer mais sapato, só essa grande vantagem, tá? No Brasil, tem bons criadores aqui, tá? Nós temos uma quantidade considerável do Brasil aqui, tá? Tem uma galera que usa bastante esse animal, tá? Faz parte lá, né, do programa de desenvolvimento do Zebu lá, né, junto com o Buzerá, com o Gi, com o Nelore, então, e do Brasil também está lá, tá certo? Nós temos catálogo de touro do Brasil no país, então, é uma raça que vai bem, né? Lógico, um número menores aí do que os outros irmãos dele, que é o Buzerá, que é o Brahma, né? Ele tem mais, acho que mais exemplares que o Brahma no Brasil, mas muito menos que o Nelore, que o Gi, que o Tabapuã, por exemplo, né, o Guzerá. Por fim, mentira, que o Nelore depois estava com Tabapuã. Nelore, essa aí é a raça mais difundida, né, 70% dos animais registrados equinos no Brasil é Nelore, tá certo? Tem Nelore para tudo quanto é lado aqui no país, né? Casou-se muito bem com o Brasil, principalmente por ser adaptado às condições de trópico, né? É uma raça rústica, fértil, prolífera, e está sendo desenvolvida agora Nelores para alta precocidade. Então, fêmeas sendo inseminadas aos 12 meses, machos, né, atingindo o peso de abate aos 18 meses. Tem gente fazendo seleção de Nelore para aumentar a qualidade de carcaça, o marmoreio. É possível fazer esse tipo de seleção, o pessoal tem feito, tá? Então, é uma raça que é a base da pecuária nacional. Nem vou ficar perdendo tempo de falar sobre ela, porque todo mundo conhece. Eu falei que só faltava o Tabapuã, mentira, eu esqueci do Sindhi, né? O Sindhi é um gado paquistanês, né? No Brasil, ele tem uma vertente muito forte para a produção de leite, mas ele é considerado um animal de dupla aptidão. É a raça mais usada no Nordeste, né? Já foi muito usada, principalmente nas décadas de 60, 70, 80,
O governo brasileiro, principalmente o governo militar, queria difundir essa raça lá no Nordeste, porque tinha-se uma ideia que deveria, né, eles queriam desenvolver o Nordeste lá, então eles usaram muito essa raça Sindhi, tá certo? Caiu em desuso lá no Nordeste, essa raça deu uma sumida, depois ela começa a aparecer muito em Minas Gerais, né? Principalmente aqui nessa região do Triângulo Mineiro. Então, no Triângulo Mineiro existe muito Sindhi, o pessoal trabalha muito com Sindhi aqui, tá bom? E, por fim, o Tabapuã. E aí, o Tabapuã, ele é uma raça de origem, né? Também indiana, assim como o Nelore, né? Não tem muitas diferenças assim do Nelore, a não ser um porte, talvez o Tabapuã um pouco maior do que o Nelore, comprimento de carcaça também do Tabapuã um pouco melhor, né? É mais precoce que o Nelore, né? Possui maior conformação de carcaça, né? Tem sido utilizado no cruzamento, assim como o Nelore utiliza, o Nelore, né, com cruzamento de raças de clima temperado, eles utilizam o Tabapuã também, ok? E aí, pessoal, só para a gente acabar aqui, a gente fala sobre um pouco das raças cruzadas, já está acabando já, tá? Pode ficar tranquilo aí. Aí, normalmente, são raças cruzadas com taurinos e zebuínos, né? Elas acabam sendo mais adaptadas ao clima temperado, maior rusticidade, né? E melhor produção de carne também. A maioria delas foram formadas nos Estados Unidos, vocês vão ver que a maioria delas é 5/8 taurino e 3/8 zebuíno. Então, a primeira é o composto Montana, esse foge à regra. O Montana, ele é um quarto de 4 raças, né? Então, a gente vai ver, é um animal que é um cruzamento duplo, o pessoal tem feito. A ideia é animais com maior precocidade sexual e também de acabamento, com mais alta retenção da heterose aí, tá certo? Foi desenvolvido nos Estados Unidos e ele tem 4 vertentes. Então, ele vai ser sempre um quarto zebuíno, um quarto taurino adaptado, um quarto de taurino britânico e um quarto de taurino da Europa continental. Então, no Brasil, utiliza-se, então, né, o Gil Guzerá e no Brasil o Nelore, mais usado o Nelore. Nos Estados Unidos, a parte zebuínos usam o Brahma. Né? Qual que é a função dele? Entrar com alta rusticidade, resistência parasita e rendimento de carcaça. Aí ele vai ser um quarto também taurino adaptado. Né? O que significa de ser uma taurina adaptada? Vai utilizar uma daquelas raças lá, né, mais adaptadas, como o Africander, que nós não temos aqui pouco no Brasil, Belmont Red, a Bonsmara, né, todas essas, a Belmont Red, Bonsmara e Africander, são animais, e o Senepal são animais de origem africana, né? No Brasil, a gente utiliza esse taurino adaptado, o Caracu, né? Nos outros países latinos, às vezes, utiliza o Romo zinuano, que é um gado lá da Colômbia, tá certo? Qual que é a intenção? O entrar com taurino para adaptação, né? Taurina de adaptação ao clima tropical e à fertilidade, né? E ajudar na qualidade de carne. Então, normalmente, cruza-se um zebuíno com taurino, né? Forma-se um animal meio-sangue, e aí eles vão cruzar esse meio-sangue com o cruzamento entre taurinos britânicos e taurino de Europa continental. Taurino britânico, qual que eles utilizam? Pode ser o Angus, o Devon, o Hereford, né? Normalmente eles usam o Red Angus ou o Devon, o Sulf Devon, que é uma versão, uma vertente do Devon aí, tá? A ideia é entrar com o taurino britânico para precocidade sexual e acabamento de carcaça e qualidade de carne, e o taurino da Europa continental para entrar com tamanho, né? Animais grandes. Aí você tem o charolês, o guelph, o limousin, o parto suíço, o cimental. Normalmente, nos Estados Unidos, utiliza o guelph, e aqui no Brasil nós utilizamos o cimental, tá certo? E aí é para aumentar a carcaças maiores. Então, o composto montano tem se tornado aqui uma grande opção no Brasil, está crescendo o composto montano. Além disso, nós temos o Braford, nós já falamos sobre ele, Braford, cruzamento do Brahma com o Hereford, né? A ideia é ter maior adaptação, animal com maior resistência a ectoparasitas, rusticidade. Tem gente, principalmente aqui no norte do Goiás, usando muito Braford, né? A gente vai ver muito Braford, muito Brangus, aqui no norte do Goiás, né? No norte do Goiás, que nós temos mais essa característica de gado de corte, né? No sul é mais gado de leite, né?
O outro é o Brangus, o animal está bem pretinho, né? O Brangus nós temos aqui na nossa região, bem difundido, nessa região aqui, principalmente aqui em Morrinhos mesmo, e também em Caldas Novas, muita gente usando Brangus, tá? Que é o cruzamento do Brahma com o Abidjanos, né? Também desenvolvido nos Estados Unidos. Depois que ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, foi para a Austrália, Argentina e Brasil, né? São os 4 países que mais utilizam o Brangus aí. É também, junto com o Cenepal, uma raça que está crescendo, viu, galera? Então, aposta-se no Cenepal, aposta-se no Brangus e aposta-se no Braford. Essas raças estão crescendo muito no país, tá? Com uma qualidade muito boa. Aqui em Morrinho, você começa a ver alguns desses animais aí, tá certo? Sempre você passa, você vê esses animais, ele sai bem pretinho, pretinho, bem bonito, tá certo? E é um animal que tem uma precocidade muito grande, né? Segunda-feira, na sexta-feira, a defesa do Robert, ele trabalhou numa fazenda onde o pessoal cria Brangus. Ele disse que lá eles abatem machos com 18 meses tranquilamente, tá certo? Com alto que e assim, enquanto uma curiosidade, né? Que ele falou lá na defesa dele, enquanto o pessoal, né, está recebendo em torno de 293, mais ou menos, o preço, né, da arroba do boi, né? O ex-patrão dele, que trabalhava nessa fazenda, vendia a arroba dele para a mesma empresa, o mesmo frigorífico, por R$358, né? A arroba. Então, quanto ele estava recebendo? Quase R$60 a mais do que o Nelore normal, tá certo? Então, aposte no Brangus, tá? Uma dica aí. E carcaça de alta marmorização, tá? Por isso que ele estava recebendo bastante aí. Canchinho é uma raça que foi muito difundida no Brasil, principalmente em São Paulo, o pessoal gostava demais da conta, Minas Gerais também. Hoje está caindo um pouquinho, perdendo vertente aí para o Brahma, desculpa, para o Brahma não, para o Braford e para o Brangus, né? Tem a grande vantagem de ser extremamente rústico, mas é um animal de porte alto, é diferente do Brangus, que não dá tanto porte alto. Por isso que o Canchinho ainda tem sua vertente, que gente que gosta de criar ele, tá? Ele sai um pouco acinzentado, porque ele puxa um pouco o pelame lá, da cor de pelame do Charolês, como ele é cruzado aqui no Brasil com o Nelore, então ele vai sair sempre branquinho assim, tá? E o animal de alto porte, certo? Mas aí é um cruzamento de raça continental com raça zebuína. E o Santa Gertrudes, que é uma raça lá do gado do Short. Lembra que eu falei para vocês? O Shortman de novo. Foi muito famoso o Shortman no passado. Cruzado com o Brahma. Esse aí foi talvez um dos primeiros cruzamentos, né, de raça sintética que foi inventado, tá certo? Por isso que a maioria das raças sintéticas são 5/8, culpa desse Santa Gertrudes aí, culpa de um touro chamado Monkey, que ele era um 5/8 Shortman, 3/8 Zebu, e era um touro muito bom. E aí, depois disso, todo mundo começou, então, a fazer esses cruzamentos com os 5/8, usando os 5/8 aí, tá certo? Foi através desse Santa Gertrudes. Muito utilizado nos Estados Unidos e muito utilizada também lá na Austrália, tá? No Brasil, nós temos alguns aqui. Sim, Brasil, aí é o cruzamento do cimental com o Guzerá, né? Fácil meio sangue, ele é meio sangue cimental, meio sangue zebu, né? Tem cada vez mais aumentado aqui no Brasil. Tinha um amigo meu que trabalhava fazendo, né? Trabalhava na seleção desse animal lá, né? E são animais muito bons, muito bons. É uma raça que talvez só apostou muito mais nele no passado, hoje nem tanto, mas é uma raça que vem aos pouquinhos. Enfim, galera, falei muito, eu passei muito hoje da aula, em 23 minutos, vocês me desculpem. A Caroline agora que apareceu, né? Pessoal, alguma dúvida aí, galera? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu disse que a aula hoje era um pouco cansativa, eu tenho noção que ela é cansativa. Essa aula de raças era um pouquinho chatinha mesmo.
Tá certo? Queiram perguntar alguma coisa? Tem lanche aí? Você não achou, não? Tem lanche na sua casa? Será que tem? Lanche aqui em casa? Ih, minha filha, vou ter que sair daqui a pouquinho para comprar alguma coisa, porque eu achei que aqui em casa nem pão tem. Pessoal, deixa eu só fazer uma chamada rapidamente aqui, já vou liberar vocês. Thalia, me fala aí, como é que tá seu pai, sua mãe, sua família? Todo mundo bem. Todo mundo bem, graças a Deus. Então tá bom. Pablito hoje também estava aqui querendo achar um slogan para a empresa dele, mas ficou até bacaninha, né? Eu gostei demais do negócio dele lá. Ai, pois é, quando fica isolado dá nisso, tá vendo? Oh, mas ficou bonitinho, eu gostei, você não gostou, não? Uai, eu gostei, só que ele fica me torrando a paciência toda hora, eu não posso nem encostar nele, nem bater nele, danar com ele, nada, não posso nem entrar no quarto, dá um ódio. Eita, trem. Segura aí o conduto, segura o fogo, que logo acaba. Segunda-feira não, sábado, dia 29, eu acho. Eita, aí sim. Dia 29. Então, olha lá, a Adriele está aí, Ana Beatriz também está, Caroline Vaz, chegou no finalzinho, hein, Carol? Eu vou deixar a Débora. Professor, deixa eu te falar, boa tarde, né? Boa tarde, minha linda. O que você Eu comecei arrumou? a assistir, aí quando a FM internet caiu, quando tava no finalzinho das raças. Aí eu custei a conseguir voltar, mas eu tava assistindo sim. Preocupa não, meu amor. Como você é meu e Aí banho eu no lama. falei com a Adriele pra ela avisar, porque eu não tava conseguindo entrar. Não, não vou ficar bravo com você, não. Então tá bom. Tchau, tchau. Ele vai ficar Pessoal, bravo, não, ele só vai dar falta. não deu não, não dei falta para ela, não. Pessoal, então era isso. Beijão para vocês, já que vocês não têm mais nada para me perguntar, vocês não querem me perguntar nada, então vamos ficar por aqui. Ganhei presença, né, professor? Coloquei para todos aqui, todo mundo aqui. Otário. Só coloquei falta para Alejandro, Antônio Tristão, Beatriz, Eduardo Inácio, Gabriel Professor, Jesus, Gustavo, Henrique, Isabela, Isadora, Laís, Leonardo Marques, Nauber e Holmes. Esse que eu coloquei falta. o Antônio e o Eduardo não participou porque está fazendo o curso de vacinação. Ah, eu fiquei sabendo que ia ter um curso de vacinação aí, né? Aí A Cris... hoje é o último dia do curso. Não, Jefferson, fala, Josimar. o Alejandro e o Gustavo estavam na aula, mas eu acho que deve ter acontecido alguma coisa que eles saíram. Mas até mais ou menos a metade da aula eu vi que eles estavam. Então, deixa eu colocar eles aqui. A Laís também estava, Jefferson. Ela saiu bem no finalzinho. Então, peraí. Então, Alejandro, Ele tava Gustavo... mesmo, que eu até brinquei que o Belgian Blue parecia com ele. Quem que parecia com o Belgian Blue? O Alejandro, é fortinho e baixinho. Tá certo. Ai, meu Deus. Deus tomou conta de vocês. Então tá, gente. Muito obrigado, viu? Agora que eu vi que o chat aqui é mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Então, fique com Deus. Tchau, com Deus, Tchau. professor. Com Deus. Tchau.